Já estamos de volta e aqui no estúdio, Joemile Nunes. Tudo bom, Joemile? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Olha, tem se falado muito em empatia nos últimos anos, mas você sabe o que significa esse termo? Sabe como uma pessoa empática se porta e como se torna uma? Pois é, gente, é esse o tema de hoje, a empatia. E a gente tem ouvido bastante falar sobre esse termo, Joemile, o que significa a empatia, o que significa ser uma pessoa empática. Empatia é uma palavra, né, que é relativamente nova na nossa linguagem e ela ficou um tanto gasta, né, com os usos que as pessoas começaram a fazer na internet e tudo mais. Empatia não é pensar sobre a experiência do outro. É pensar na experiência do outro com o corpo do outro. O que é que isso quer dizer? Né? Tentar entender a perspectiva do outro sobre a situação. Né? Que fatores acompanham essa situação, né? Essa experiência? O que é que acontece com essa pessoa que está vivenciando tal situação? Né? Qual é o histórico? Né? Que eventos já aconteceram que contribuem para que a pessoa sinta dessa forma? Né? Porque uma coisa, vamos pensar uma situação, desemprego. A experiência do desemprego pode ser muito diferente para cada um de nós aqui, né? Eu posso sentir a possibilidade do desemprego como, agora eu vou experimentar outras coisas, vou tomar um tempo para estudar, para pesquisar, para me dedicar a outra abordagem, talvez. Outra pessoa pode sentir o desemprego como um desespero, né? E agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso ter condições mínimas de sobrevivência. Eu preciso garantir que eu tenha acesso às coisas que eu preciso, né? A saúde, a educação, a alimentação, o lazer. Outra pessoa pode pensar no desemprego do ponto de vista mais moral, né? Mais do sentido da vaidade, de agora eu fui demitida, eu não poder, como é que as pessoas vão pensar sobre isso? Então, cada experiência é muito singular. E aí, eu não posso... Eu, por exemplo, estou numa situação privilegiada, que os meus pais podem me ajudar, que eu tenho uma família, uma rede de apoio, que vão garantir que eu não passe fome, que eu não fique desabrigada, né? É muito diferente de quem depende do seu emprego para ter uma casa, para ter alimentação, percebe? Então, eu não posso olhar para a experiência do outro a partir das minhas condições. Empatia é olhar para a experiência do outro pensando com as condições do outro. Poxa, deve ser muito difícil para ela, né? Se ela ficar sem emprego, a família vai julgar, as pessoas ao redor dela são muito exigentes com ela, é um nível de autocobrança muito grande, as pessoas ao redor, né, são muito... tem uma relação afetiva com ela muito intensa. Então, empatia é se colocar no lugar do outro com as condições, com a história do corpo desse outro que está passando pela situação. É diferente, né, de eu simpatizar com você, de eu... realmente a situação dela é complicada, né? Mas tem gente passando por coisa pior. Isso não é empatia, né? Empatia é você ser capaz de se colocar no lugar do outro sem julgamento. A palavra-chave, quando a gente fala de empatia, é abrir mão do julgamento e pensar, né, sobre essa experiência que é singular e que tem fatores que talvez não sejam presentes na minha vida, mas são presentes na vida dessa pessoa que está vivenciando. Essa questão da empatia, Joemile, ela pode ser nomeada como? É um exercício que nós podemos fazer? É um sentimento? É uma capacidade? Ser uma pessoa empata? A empatia, a princípio, é uma capacidade, né? Uma capacidade de olhar para essa experiência que não é sua,
mas que você consegue observá-la como se você estivesse vivenciando aquilo dentro das características daquele contexto. E isso exige um esforço, né? Porque eu tenho que abrir mão do meu lugar de vida, do meu lugar existencial, às vezes dos meus privilégios, né? Das condições em que eu habito aquela situação no meu imaginário, e me colocar, né, de maneira cognitiva, de maneira que eu consigo experimentar as sensações que são possíveis em dadas as condições, né, do contexto, que eu não necessariamente já experimentei, percebe? Então eu tenho que abrir mão do julgamento, eu tenho que abrir mão do preconceito, das coisas que eu fantasio sobre a situação, para me colocar naquela experiência. Então, é um exercício de abrir mão das coisas que são conhecidas para mim, né? Porque senão, rapidamente, eu vou pensar na sua experiência como se fosse eu experimentando. Ah, mas isso que Isabela está passando, eu já passei. É difícil, mas dá para passar, tem coisa pior, né? Isso não é empatia. Empatia é eu pensar no que está acontecendo com você, diante da sua história, diante do seu corpo, né? Das coisas que atravessam as suas condições de vida, que podem ser muito diferentes das minhas. Então, eu tenho que abrir mão do que é conhecido, do que é familiar para mim, e pensar o que é conhecido por você, o que é que acontece com você, né? Que fatores sociais, quais afetos, quais sentimentos, quais emoções vão estar ali interferindo. E isso pode, né, e de maneira geral, né, quando a gente tem uma relação de afeto e quando a gente se afeta por determinada situação, isso se transforma num sentimento. Muito Percebe? bem. Jamile, em relação a... Você já falou aí sobre vários fatores em relação à empatia afetiva, empatia somática e empatia cognitiva, também se falou. Quais as diferenças de uma para a outra? São uma divisão, Tony, totalmente didática, certo? Uhum. Porque a gente entende que o corpo é uma coisa só. Não tem o pensamento separado da sensação, separado do sentimento. Uhum. Então, essa divisão que você trouxe aí, cognitiva, somática e afetiva, não é isso? Isso. É como se, assim, o cognitivo tivesse para o pensamento, né? O somático tivesse para a sensação física, dor, frio, calor, tensão muscular, tremor, certo? E o afetivo estivesse para o sentimento. Só que essas coisas, elas são inseparáveis, né? A gente sente tudo junto e ao mesmo tempo, porque o nosso corpo, ele funciona numa homeostase, né? Ele funciona num fluxo que busca o equilíbrio. Então, se eu estou passando por uma dificuldade afetiva, o meu corpo vai responder fisicamente no campo sensorial, somático. Os meus pensamentos vão ser afetados, né? Eu posso ficar com um pensamento mais acelerado, eu posso ficar mais perdida, mais confusa, né? Eu posso ter uma dor no peito, uma angústia, uma dor no estômago, né? Quando eu estou muito triste ou quando eu estou decepcionada. Então, assim, tudo acontece junto. O nosso corpo, ele funciona num fluxo contínuo. Não tem essa separação. Muito bem, Jamile. Nós já sabemos, então, o que é a empatia, né? Como praticá-la no dia a dia. Eu queria saber agora a importância da gente ser empático nas nossas relações interpessoais. Porque é importante a gente ser empático com os nossos amigos, com os familiares, com as pessoas ao nosso redor. A empatia, ela é fundamental, né? No exercício da convivência, do bem viver, né? Através da empatia, a gente consegue acolher o outro, a gente consegue, né,
um trabalho de garantir que todos nós possamos experimentar as nossas dificuldades, os nossos conflitos, sem se sentir pior ou melhor do que o outro, né? Que é fundamental numa sociedade que estimula a concorrência e a competição o tempo todo. Então, a empatia é a chave para que a gente consiga se olhar como igual. Igual, inclusive na diferença, né? Como eu já expliquei agora. Que as condições de cada um vão ser diferentes, mas a possibilidade de experimentar cada situação à sua maneira e olhar para a experiência do outro sem julgamento é o que nos torna igual, né? O que nos torna capazes de acolher uns aos outros e de compreender, né? De sentir a experiência, inclusive até da compaixão, né? De olhar para o outro, entendendo quais são os fatores que atravessam aquela experiência, aquela dificuldade, né? Sem tanto julgamento, né? Sem expectativa de que o outro se comporte da maneira que você se comportaria, né? Sem a expectativa de que o outro faça aquilo que você faria, mas que seria possível para você e, no entanto, não é possível para esse outro. Tem mais uma, Isabela? Quais são as principais características de uma pessoa empática? A principal característica é a capacidade de abrir mão do julgamento, de olhar para o outro e observar as condições que atravessam esse outro e admitir que essas condições são diferentes das minhas. Essa é a chave, né? Uma pessoa empática, ela é capaz de acolher, ela é capaz, né, de se colocar diante do outro de igual para igual. É alguém que consegue observar a perspectiva do outro, né? Uma pessoa que não é cristã, mas entende o valor dos dogmas cristãos para alguém que é cristão, por exemplo, né? É essa capacidade, né, de observar de maneira acolhedora e sem julgamento a experiência de outra pessoa, sem necessariamente estar experimentando a mesma coisa. Muito bem, viu, Jamile?